boa noite. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje, terça-feira, 3 de outubro. E você já parou para analisar como anda a qualidade da sua alimentação? E a sua frequência de atividades físicas? Com a chegada do verão, a preocupação com a boa forma atinge uma grande maioria das pessoas. O número de frequentadores nas academias chega a ter um aumento de até 30%. Mas quando falamos em saúde, devemos lembrar que tanto os cuidados com a alimentação quanto a prática de atividades físicas devem acontecer durante o ano todo, ou melhor, durante grande parte de nossas vidas. Todos sabemos o quanto uma alimentação saudável nos faz bem, seja pela nossa saúde, longevidade, corpo sarado ou apenas o nosso bem-estar. Então, por que não fazemos um trato com nós mesmos? De ter uma disciplina alimentar saudável e uma frequência na prática de atividades físicas. Segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, menos de 10% da população brasileira segue uma dieta saudável, principalmente quando se trata do consumo diário de frutas e verduras, que está muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que diz que deveríamos consumir pelo menos 400 gramas de alimentos ricos em nutrientes por dia. Já quando falamos em atividade física, especialistas recomendam a prática de qualquer atividade 3 vezes por semana e por um tempo mínimo de meia hora. Mas será que manter uma dieta alimentar saudável e uma frequência de atividade física é tão difícil? Ou basta querer? Ter força de vontade e muita disciplina. Será esse o segredo do corpo saudável e da boa forma? Vamos saber. Para o nosso bate-papo saudável desta terça-feira, eu convidei a nutricionista Fernanda Kelly Menezes, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterápica pela PUC do Paraná. Atualmente, a Fernanda é nutricionista da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e também do Centro Hospitalar Unimed. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho de alimentação saudável nesta noite de terça-feira, né? Sim, aham. E ao meu lado direito, ele é personal trainer. Elianay Carvalho, formado em Educação Física pela Univille, é personal trainer na Academia Holt desde 2009. Atua na prescrição de exercícios, atendendo diversos públicos, obesos, hipertensos, terceira idade, adolescentes e lesões nas mais diversas articulações e atletas também. Boa noite, Eli. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Vamos falar aí, a chegada do verão, sempre o pessoal começa a correr para a academia, né? As academias agora já estão bombando. Bombando. E você? Esperou esse início de verão, essa entrada de primavera para começar a manter a sua saúde, a sua dieta, a sua atividade física em dia? Então a gente começa nosso bate-papo com os nossos convidados e eu começo com a Fernanda. Fernanda, manter uma alimentação saudável, como eu falei anteriormente, é uma questão de disciplina? Com certeza, Débora. A determinação que a pessoa coloca diante disso é fundamental. Então, quando a pessoa decide, não, eu vou fazer uma alimentação saudável, seja para um ganho de massa, ou seja, para uma perda de peso, ela consegue, basta ela querer. E junto à alimentação, se a alimentação não for adequada, o treinamento físico, o treinamento muscular também não funciona muito. E também esse é puxado também pela disciplina da pessoa, Eli? Claro, e a gente sabe que o gasto calórico que a gente tem em comparação ao que a gente consome de calorias, ele é muito injusto. Então, uma quantidade pequena de alimentação tem muito carboidrato, fornece muita energia. Para a gente gastar essa energia exige muito. Então, se a alimentação não for adequada, dependendo do objetivo também, claro, do aluno, se ele quer perder peso, se ele quer emagrecer, se ele quer buscar uma definição, ele vai ter que fazer uma dieta muito bem controlada, muito bem acompanhada para chegar no objetivo num tempo mais ou menos curto, né? Dependendo do objetivo da pessoa, claro. Se orienta muito, sempre que se faz uma atividade física, se ter uma alimentação saudável. Por isso, nós trouxemos esses dois profissionais hoje para fazer, já que a atividade de um é o complemento da atividade de outro.
você tem que ter uma alimentação saudável sempre, como eu falei, em todos os momentos da sua vida. É difícil, é muito difícil ter aquela regra. Existem aquelas regras das 6 refeições por dia. Isso a gente sabe que é muito difícil de cumprir, né, Fernanda? Porque a gente tem aí a nossa própria rotina de trabalho, muitas vezes nos impede. Quando a gente fala em disciplina e tentar manter essas 6 refeições diárias, tem aquelas regrinhas, existem algumas dicas ou algumas regrinhas básicas, por exemplo, aquela de levar uma frutinha na bolsa, uma barrinha de cereal, isso realmente funciona? Sim, com certeza. O primeiro ponto para iniciar uma alimentação saudável seria regularizar esses horários, né? Eu decidir em qual horário aproximadamente eu vou fazer o meu café da manhã, o meu lanche da manhã, o meu almoço. A partir daí que eu coloquei esses pontos, né, esses horários, eu vou aí então selecionar quais são esses alimentos, né? No lanche da manhã eu vou estar num horário onde vai ser complicado eu sentar e fazer uma refeição, então qual alimento se encaixa melhor? Um alimento mais prático? Depois que eu selecionei esses alimentos, aí sim eu vou começar a me organizar na quantidade e no meu objetivo, né? Eu quero emagrecer, eu quero ter esse ganho de massa, porque hoje em dia a gente vê que teve essa transição nutricional. Antigamente a maior preocupação era a desnutrição, hoje em dia a gente vê que é a obesidade, né? Justamente por esse ponto que você falou, a rotina. Então, muitas pessoas buscam esses lanches práticos, fast food, e esquecem que a própria fruta é um lanche prático, né? Que muitas vezes a frutinha você tem ali, você carrega, não tem segredo nenhum, você carregar uma maçãzinha, uma bananinha na bolsa, lavou, descascou, você tá super alimentado. Justamente. E aí a gente volta para aquela questão dos nutrientes, das fibras que compõem essas frutas, que como o Ministério mesmo da Saúde prega, que eu falei no início do programa, que todas as pessoas deveriam consumir no mínimo 400 gramas por dia. Na prática, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Quando a gente fala em 6 refeições, as pessoas se assustam, né? Ela fala, nossa, mas 6 refeições, aonde eu vou encaixar tudo isso? E essas 6 refeições são lanches práticos, né? Eles imaginam eu ter que sentar numa mesa, perder 30 minutos numa refeição, mas não, às vezes é uma própria maçã, como você falou, uma banana, um alimento prático para estar fazendo, não tem por que deixar de comer nutrientes por falta de tempo, né? A praticidade tem em outros alimentos também. Então você pode botar aquela meta, a gente estava falando aí, chegada do verão, tal, você pode ter aquela meta de tá chegando o verão ainda, por mais que seja curto, a gente vai falar daqui a pouquinho, esse tempo aí, nós temos 3 meses, mas quem sabe dá tempo para recuperar aquele tempo perdido, aquela macarronada do inverno nele. Essa prática, essa rotina de atividade física que você falou anteriormente, que agora a academia já está bombando, a gente tem um aumento aí em média de 30%. As pessoas que não têm esse hábito de frequentar uma academia durante o ano inteiro, elas têm uma possibilidade de fazer academia agora e depois manter essa atividade, ou ela é aquele cliente mais pontual que faz a academia agora só para tentar dar aquela enganadinha no verão? Normalmente o que acontece é exatamente isso, que as pessoas vêm apenas no verão, né? Por quê? Porque está chegando a época de ir para a praia, né? Então a pessoa quer botar uma roupa um pouco mais curta, quer poder sair sem camisa, aí tem aquela gordurinha indesejada, no lugar indesejado, né? Que as pessoas observam, notam. Hoje em dia, assim, o culto ao corpo hoje está muito grande. Então, todos os programas de televisão, filmes, novelas, o que tu vê pessoas sem camisa o ano inteiro. É verão o ano inteiro nas novelas, é verão o ano inteiro nos filmes, não tem inverno. Então, a pessoa chega na hora de chegar no verão, ela quer estar desse jeito, como a gente vê os nossos atores, modelos, jogadores de futebol, né? E aí eles querem resultado rápido. Para nós é complicado. Por quê? Porque tu não pode chegar para ele e dizer, olha, é impossível. Milagre não existe quando a gente fala em alimentação e corpo, né? E tem que dar um jeito de motivar essa pessoa. Não vem, vamos fazer um trabalho. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Se não chegar lá, agora tu mantém esse trabalho para ver se a gente consegue segurar esse aluno mais tempo. Alguns ficam, outros não, outros voltam no inverno, outros saem no inverno e voltam no verão. E tem essa rotatividade muito grande nas academias, né? Mas alguns já têm tido essa consciência de que a atividade física não é só estética, mas é para a saúde, né? Porque o bem-estar que acaba, o pessoal aqui atrás o pessoal também já, vamos se motivar a malhar, né? O bem-estar que a atividade física acaba
te promovendo, ele acaba gerando uma satisfação muito grande. Ele dá mais disposição para o trabalho, para as atividades rotineiras e, claro, o bem-estar, e você começa a ver os resultados no próprio corpo, né? Exatamente. É isso que vai mexer com a tua autoestima, né? Tu começa a se olhar, as pessoas começam a te observar, tá treinando, tá malhando. Não, eu comecei faz um mês, pô, já dá pra ver alguma coisa. Daí a pessoa já se empolga e continua aí. Claro que existe todo um conjunto, né? Tem a nutrição, né? Aquela parte de uma dieta bem controlada, para o resultado vir mais rápido. Às vezes a pessoa está 1 mês, 2 meses e não vê resultado. Só que tu vai ver a alimentação da pessoa... Não mudou nada. Não mudou nada. Ou às vezes até porque a atividade física também abre apetite. Esse que é o negócio. Então tu começa a atividade física e fica com mais fome. E a pessoa às vezes come o dobro. Aí é claro que ao invés de perder, vai acabar ganhando mais peso ainda. E aí... culpa às vezes o professor, né? Poxa, mas eu comecei a treinar e estou engordando. Eu falei, não, calma lá. A minha parte aqui eu estou fazendo, agora tu tem que ver a tua parte. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, 1 hora de atividade física não é tanto sacrifício. Agora as outras 23 horas que tu passa fora da academia, é que tem um sacrifício verdadeiro. Porque tu vai ter que recusar lanches rápidos, tu vai ter que recusar aquela cervejinha do final de semana. 1 cervejinha, beleza. 2 cervejinhas, beleza. Meia dúzia, já começa a complicar, sim, né? Sexta, é sábado, é domingo, aí tem aniversário, tem casamento, por aí vai, né? Então, é difícil. Se tu conseguir fazer se regrar, o resultado vem rápido. Do contrário, ele é um pouco mais lento. Mas uma questão é fundamental, a saúde vai vir. Independente da tua alimentação, vai melhorar a tua postura, vai melhorar a tua autoestima, tu vai se sentir mais disposto para trabalhar, para lazer, enfim, para todas as atividades. Então, a atividade física ela é fundamental, independente do objetivo estético da pessoa. E, geralmente, esses sintomas a gente consegue ver na primeira semana, segunda semana com a alimentação, a gente já vê isso, um bem-estar, se sente mais leve. Às vezes no peso não vê tanta mudança, que eles confundem também, né? Perde gordura, ganha massa muscular, olha na balança, nossa, não perdi nada, não está dando efeito. Aí vai ver medida, vê percentual de gordura, reduziu, né? Então a gente vê que os sintomas que eles, primeiro um relato é esse, né? Nossa, estou me sentindo melhor, acordo mais disposta. Dorme melhor, Dorme né? melhor. Mas tem pessoas que têm dificuldade de dormir. Começa a fazer atividade física, o sono vem com uma tranquilidade maior. Dorme melhor, não precisa ficar acordando na madrugada. Sim, né? Então tem muito benefício a atividade física. Só que exige essa coisa da disciplina. Tem que estar fazendo, daí tu vai conseguir chegar no resultado. Disciplina, minha gente, vamos lá, disciplina. E a gente vai voltar a falar mais sobre alimentação saudável e atividade física daqui a pouquinho no próximo bloco. E você vai, de repente, aí avaliando, pensa no tempo que você tem, porque não precisa necessariamente frequentar uma academia. Mas, como eu falei, meia hora de caminhada que você faça em torno da quadra de onde você mora já é um ganho para a sua saúde. Ter aquelas regras, como a Fernanda falava no início, de ter um café da manhã, não pular refeições, principalmente, né? O não pular refeições, tentar aí levar um lanchinho, uma bananinha, uma barrinha de cereal, sempre faz bem. Mas a gente volta falando mais sobre esse assunto no próximo bloco. Então, não saia daí, a gente volta já já. Voltamos! E hoje o assunto do programa Ponto de Vista é alimentação saudável e atividade física. E a gente fica pensando, sabemos que faz bem para a saúde, para o nosso bem-estar acima de tudo, ficamos bem com o corpo, como é bom poder botar aquela roupinha, aquela calça jeans, a mente então funciona que é uma maravilha. Mas então por que a gente não dá toda a atenção necessária para a nossa alimentação? É preciso chegar o verão pra gente cair a ficha e aí aquele velho ditado, você é o que você come, fica mais aparente. E a gente volta então com o nosso bate-papo, que era o que falávamos aí no bloco anterior. As pessoas querem botar um biquinizinho, aquela roupa mais curtinha e aí acaba aquela gordurinha ficando aparente. Mas aí eu quero perguntar pra vocês que aí além da frequência de atividades físicas das academias serem maior, com a chegada do verão também, a dieta, as pessoas fazem muito aquelas dietas relâmpago. Qual é a consequência disso, Fernanda? Essas dietas que a gente vê em revistas, que prometem milagres, isso não existe milagre quando se fala em alimentação. Justamente, tanto essas dietas relâmpagos quanto essas dietas que
A gente costuma ver a dieta de uma atriz famosa, quero ficar com o corpo igual ela e eu vou e copio. Cada organismo reage de uma forma diferente. O meu organismo gasta X calorias, aquele organismo gasta X. Eu tenho uma alergia alimentar, aquela pessoa não tem. Eu preciso de um micronutriente que aquela pessoa não precisa. Então, muitas vezes eu copiar a dieta de uma atriz famosa, quero ficar igual ela, né, que acontece muito agora nas revistas, prejudica muitas vezes por falta de micronutrientes, por falta de quantidade de macronutrientes. Essas dietas relâmpagos também, emagrecimento em 7 dias. Primeiro fator, pode faltar esses micronutrientes, complicações da saúde e também pensando na estética, que é o objetivo das pessoas, o efeito rebote. Eu emagreço muito rápido, meu organismo vai olhar aquilo, opa, está acontecendo alguma coisa de errado, ela está doente, será que aconteceu alguma coisa? E ele tenta trabalhar para defender o organismo e muitas vezes a pessoa acaba engordando mais ainda. E além das dietas relâmpagos que a gente acaba vendo nas revistas, e tem ainda a dieta da lua, a dieta né, enfim, ela causa alguns malefícios para a saúde das pessoas. Quais são os principais deles? Porque quando a gente fala em saúde, existe a questão do colesterol, triglicerídeo, entre outros fatores. Fazer uma dieta relâmpago dessas, onde muitas vezes se pulam refeições também, porque acham, não, eu vou perder mais peso se eu deixar de almoçar, se eu deixar de jantar. Na prática, isso também é bobagem, né? Como a gente estava falando anteriormente, né? Essa questão do fracionamento. Eu comer de 3 em 3 horas, eu faço com que o meu organismo gaste energia o tempo todo. Eu estou colocando ele para trabalhar. O grande problema é que 6 refeições, como a gente falou, às vezes assusta e eles não sabem o que comer nessas 6 refeições. Então, acha que se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer. Às vezes, na balança, eles veem uma perda, mas não necessariamente é gordura. E às vezes perde massa magra. E ele pode até explicar melhor, né, essas complicações. Isso não é uma perda saudável. A gente tem que perder gordura primeiramente e não perder massa muscular. Isso não é saudável. E complemente aí com a sua experiência. O que acontece muito é o seguinte, né? A gente precisa de uma energia mínima para sobreviver. A partir do momento que tu precisa de mais energia, então tu precisa também de uma alimentação um pouco melhor para poder suportar isso. Quando o teu organismo não tem, e isso ela pode comprovar também, o que ele vai fazer? Ele vai buscar de algum meio, de algum lugar onde nós não tem ali à disposição, ele vai buscar de algum lugar. Se não tiver gordura nos adipócitos, que é onde ele vai buscar fonte de energia, normalmente tem exercícios aeróbios, ele vai buscar a própria massa magra, do próprio músculo. É aí onde a gente começa a perder massa magra e aí o organismo começa a crescer e defender de alguma forma. Aí o que ele faz, e ela também pode comprovar isso, é guardar isso em forma de gordura. Tudo que ele começar a comer daí, quando ele começar a comer de novo, né, uma semana de dieta, outra semana não aguenta. Uma semana de dieta, outra semana não aguenta. Né? Ele vai começar a guardar, opa, para a próxima dieta que ele fizer, eu vou ter alguma coisa já guardada aqui. Aonde? Gordura. É o mecanismo de defesa dele. É o mecanismo de defesa né? do organismo. E aí, o que isso vai acarretar no final de tudo? Ele vai ganhar massa gorda e perder massa magra. Ele vai ficar mais fraco, a postura dele vai piorar, ele vai ter menos disposição, e aí a balança que estava assim, e começou a equilibrar, quando começou a chegar aqui, começa de novo a desequilibrar, e aí o desequilíbrio é maior ainda do que o anterior. E aí vai aquele efeito sanfona, né? Começa assim, vai assim, 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 que é o caso de muitas pessoas que têm feito isso, que já têm tendência para a obesidade, né? Eu fiz um curso, rapidamente quero falar, desse curso que eu fiz, e o professor Guedes, muito conhecido na nossa área, ele estava falando sobre obesidade, né? O que ele falou? O obeso, ele é igual ao hipertenso, ele é igual ao diabético. O diabético, tu olha para ele, se ele está tomando o remédio dele certinho, tu controla a alimentação, tu vai tirar diabetes, está normal. O hipertenso tomou aquele remedinho dele lá, a pressão dele está normal, para de tomar. É o obeso, qual que é o remédio do obeso? Dieta. Ele está magro, está treinando, está fazendo dieta tudo certinho, está magro. Não, ele não é obeso, não. Ele é um obeso controlado. Então, esse controle tem que ser diário, constante, para não voltar a ser o que era antes. Né? Quando a gente fala em resultado rápido de dieta, dietas relâmpagos, dietas milagrosas que prometem aí que você vai perder 7 quilos em 14 dias, essas coisas que a gente é acostumado a ver, da mesma maneira que as dietas milagrosas não existem, o resultado rápido numa atividade física, ela também não existe.
Que cuidados ali a pessoa deve ter? Por exemplo, tá chegando o verão, eu vou ir lá sem uma preparação, sem uma consulta médica, não vou frequentar uma academia, mas eu vou ir lá correr em volta do batalhão, vou caminhar 1h30 por dia, 2 horas logo de largada. Tanto a pessoa que faz atividade física fora de uma academia, quanto a que faz dentro de uma academia, quais os cuidados que essa pessoa deve ter, já que está mais do que comprovado que resultado relâmpago não existe? Que cuidados a pessoa deve ter na hora de começar uma atividade física? Primeiro, procurar uma academia credenciada pelo CREF. O CREF é o nosso órgão que regulariza a nossa profissão. Então, esse órgão ele vai fiscalizar se tem profissionais também credenciados. Consequentemente, tendo um profissional habilitado, ele vai te instruir da melhor forma possível a atividade física inicial. Não começar do nada. Procurar um profissional, no mínimo conversar com um profissional. Se você não quer ir para uma academia porque não gosta de musculação, eu quero caminhar. Tem gente que não gosta mesmo, Exatamente. né? Então, o que faz? Pelo menos procura um profissional para... dá uma orientação, eu quero começar a caminhar, como é que eu faço? Não, tu vai começar assim, 20 minutos, depois 30 minutos, depois 40 minutos, né? Gradativamente, né? Para não dar aquelas dores, lesões no tornozelo, lesões no joelho, lesão no quadril, por aí vai, né? E na questão também, claro, né, na dieta também, mesma coisa, né? Vai começar, primeiro consulta um profissional da área para ter esse resultado melhor, sem um malefício, mas buscar um benefício. E academias, quando for começar, não começar com tudo, né? Vai devagarinho. Vai devagar, porque o professor ele sempre tenta segurar o aluno no começo, mas ele já quer de cara, e a gente tenta segurar. Quando vira as costas, o cara já dobrou o peso, né? Aí no outro dia tá lá todo dolorido. No outro dia, aí ele, não vim semana passada inteira, só veio um dia. Vim semana passada inteira, porque eu passei a semana inteira dolorido, mas eu falei pra ti, cara, pra fazer pouco peso e tal. Então, é complicado. A academia é uma coisa complicada. Se não tiver uma orientação e seguir ela se torna complicada, senão ela é bem simples. Muito simples, é só você começar. O pessoal aqui diz que amanhã vai todo mundo, né? Amanhã todo mundo vai começar. Bom, Fernanda, eu quero entrar num assunto também que eu acho que é super importante, que é um assunto que rende aí uma outra entrevista, com certeza, mas que eu não poderia deixar de falar. Eu tenho 4 minutinhos aqui, mas vamos rapidinho. Você também faz a preparação nutricional dos alunos do Bolshoi. Quando a gente fala em preparação nutricional para pessoas que precisam, como os nossos bailarinos maravilhosos do Bolshoi, que eu adoro, aquelas crianças, é diferente essa preparação, já que é uma preparação continuada, uma alimentação continuada? Sim, é bem diferente, porque tem uma diferença entre atletas e pessoas fisicamente ativas. Então, mesmo que ambos fazem atividade, objetivos traçados são diferentes. Então, para uma pessoa fisicamente ativa, o nível de carboidrato, de proteína, muitas vezes é inferior ao quem realmente é atleta, que treina 4, 5, 6 horas ao dia, diariamente, com objetivos de competição, né? Então, é isso que acontece no Bolshoi. Fazemos avaliações físicas em todos os alunos, para analisarmos primeiro o objetivo, é hipertrofia, é perda de massa, é uma resistência, é melhora apenas do desempenho, e daí assim quantificamos carboidrato, proteína, quais micronutrientes está associando com os alunos. Que aí se encaixa perfeitamente com a dieta de qualquer outra pessoa, que cada pessoa tem o seu metabolismo, tem as suas necessidades de nutrientes, de proteínas, de carboidratos por dia. E aí é por isso que é necessário uma orientação. Né? Além do organismo ser diferente, o objetivo muitas vezes também é diferente, né? Então, vamos ficar ligados aí. Eli, treino, disciplina e muito trabalho e suor, né? Para manter o corpo... No mínimo 3 vezes por semana, né? E o ano inteiro, né? E o ano inteiro, a vida inteira. A vida inteira. Ai, meu Deus, esse negócio... anual, né? Esse negócio é complicado. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Eli. Fernanda, obrigada por terem aceito o convite para esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, viu, Débora? Eu agradeço também. Boa nossa entrevista de hoje. Olha só, temos recadinhos nesta terça-feira. Para você que gosta de música instrumental. Amanhã, 5 de outubro, eu falei no início do programa 3 de outubro, o pessoal ficou me corrigindo. Hoje é 4 de outubro, eu tô um pouco... Até meia-noite, né? 4 de outubro. Mas amanhã, 5 de outubro, a Camerata Dona Francisca inicia o projeto Série de Concertos Clássicos. A primeira apresentação acontece em Joinville, na Igreja Evangélica Luterana da Paróquia da Paz, às 8 horas da noite. E durante o mês de outubro, o grupo vai estar se apresentando em várias cidades: Joinville, São Bento do Sul, Blumenau e São Francisco do Sul. E se você gosta de música instrumental,
Maiores informações no www.cameratadonafrancisca.com.br. E mais um recadinho para você. A gente estava falando em saúde nesse programa. Na próxima sexta-feira, dia 7, o Hospital Hans-Dieter Schmidt vai promover a 5ª campanha de prevenção à obesidade, hipertensão arterial e arteriosclerose adulto, infanto, juvenil. O evento acontece a partir das 8 horas da manhã na Praça Nereu Ramos. E ele vai orientar a população da importância da prevenção de doenças crônicas. Durante todo o dia serão realizados gratuitamente ali na Praça Nereu Ramos teste de diabetes, medição de índice de massa corpórea, orientações nutricionais, entre outros serviços. Então, você pode dar uma passadinha lá na Praça Nereu Ramos na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, e já pode verificar como anda aí sua diabetes. E na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta e do início da atividade física, já entra aí no ritmo, mas de forma saudável e seguindo as orientações que a gente falou durante o programa. E tem os meus agradecimentos também desta terça-feira. Agradeço a Plano B Assessoria em Comunicação, Web e Eventos, e a Plano B fica ali na rua Uruçanga 800, Bloco A, no Bucarém. E o telefone é o 92464815. Também agradeço a Laxmi Fashion, com atendimento exclusivo e personalizado. E a Laxmi que me veste, fica ali na rua São Paulo 894. E também agradeço a Marcelo Daiane, Profissional Hair e Estética. E agora também com calçados e acessórios. Fica lá na rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, 425. Então, agende seu horário pelo telefone 3028-9362. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 9 horas da noite. Uma ótima semana. Eu espero você. Até lá. Oferecimento Slavieira Slim.